Pessoal, então boa reunião a todos. Eu vou parar de compartilhar meu vídeo, vou mutar meu microfone aqui. Quando a gente for começar, a gente volta Uhum. aqui, tá? Beleza. Ok, qualquer coisa também, vocês podem ficar à vontade de mandar lá no grupo do WhatsApp, que aí a gente vai é, ajustando qualquer coisa. Beleza, Nada. tá?
Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um Pensar Mineiro. É uma honra muito grande poder estar aqui na coordenação do Pensar Mineiro, juntamente com a doutora Janaína Paixão. Meu nome é Stênio, sou nefrologista e estamos muito felizes em poder continuar esse projeto Pensar Mineiro. No ano passado, o Pensar Mineiro completou 10 anos. Eu estou vendo que um dos nossos convidados aqui, dos nossos participantes que estão online, é o Dr. Ricardo Furtado. Um abraço, doutor Ricardo. Ricardo foi o idealizador do Pensar Mineiro. Muito bom poder estar continuando esse projeto, pessoal. Bom, boa noite, Cláudia. Bom, gente, eu queria agradecer a todos que estão aqui hoje, todos os participantes e todos os nossos palestrantes por terem aceitado o convite de participar com a gente. Doutora Lívia, doutor Eberaldo e, mais uma vez, o nosso amigo doutor Stanley. Muito obrigado por sempre estar com a gente nesse projeto, Stanley. Pessoal, gostaria de fazer um convite aqui a todos os colegas nefrologistas do estado de Minas Gerais para participar com a gente das próximas edições do Pensar Mineiro. Tá? Em breve a gente vai divulgar as próximas datas dos nossos eventos. Quem tiver algum caso legal, quem se interessar em participar das discussões dos casos, pode entrar em contato com a gente da Sociedade Mineira, a gente vai estar de portas abertas. Nós vamos entrar em contato com alguns colegas também para fazer o convite, então eu já deixo aqui um convite a todos. Estou vendo quem está participando aqui, a doutora Marlene, já participou com a gente, muito obrigado pela presença, Marlene. Doutor Eduardo Matar, obrigado, Eduardo. Doutor Renato, nosso presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia, um abraço, doutor Renato. Bom, pessoal, a gente vai dar início ao nosso Pensar Mineiro. Antes, eu gostaria de fazer um convite a todo mundo para participar do simpósio que vai ter da AstraZeneca, tá? No dia 2 de junho de 2022, 2 de junho agora. Era um simpósio que era para ter acontecido no Nefro Advanced, infelizmente a gente não pôde ter lá, né, no nosso evento em Tiradentes, mas vai estar disponível para todo mundo online, tá? Agora no dia 2 de junho, inclusive a gente deixou a descrição aí no chat, quem quiser fazer inscrição, tá? Pode clicar nesse link para fazer. É com o Dr. Carlos Starling, né, um infectologista, ele vai falar sobre profilaxia da Covid-19 para imunossuprimidos. Quem quiser participar com a gente vai ser muito bem-vindo. Quem quiser fazer perguntas durante as palestras, podem fazer, tá? No final, a gente abre o áudio, abre a câmera para quem quiser conversar com a gente, fazer perguntas, participar, tá? Vai ser muito bem-vindo. A gente pede que vocês façam isso. Quem não quiser também falar, pode mandar pergunta no chat também, não tem problema. A gente, no meio durante as apresentações, vocês vão ver que a gente vai colocar algumas enquetes, porque a gente quer que todo mundo participe com a gente, tá? Então, eu vou convidar agora a doutora Janaína Paixão para falar um pouco. Doutora Janaína. Olá, pessoal, boa noite. Eu não estou conseguindo só ativar meu vídeo. Ô, Thiago, se puder ativar para mim, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, dando continuidade ao nosso projeto. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo e principalmente a participação dos nossos palestrantes de hoje, tá? Então, dando início às atividades de hoje, eu gostaria de convidar a doutora Lívia Duarte Tavares, que é médica graduada pela Faculdade de Minas Belo Horizonte, fez residência médica em clínica médica pelo Hospital Irmandade Nossa Senhora das Graças, mestrado em Fisiologia e Farmacologia pelo UFMG, doutorado em Ciências Biológicas também pelo UFMG, que atualmente é residente em Nefrologia no Hospital Universitário Ciências Médicas. Boa noite, doutora Lívia, e a gente te agradece muito pela participação, pelo envio do caso, e vamos proceder então à sua apresentação. Boa noite a todos, gostaria de agradecer o convite, né, e essa oportunidade de estar nesse evento junto com grandes profissionais.
para nós residentes, né, que estamos aí como futuros nefrologistas, eu acho que isso é muito importante. Eu vou dar início, então, vou compartilhar minha tela para a gente dar início à apresentação. Então, mais uma vez, boa noite. Esse caso que eu vou apresentar aqui hoje foi uma admissão nossa no Hospital Universitário de Ciências Médicas, e é um caso que ainda continua com a gente em acompanhamento ambulatorial. Então, trata-se de uma paciente do sexo feminino, ela tem 41 anos, natural e procedente de Belo Horizonte, trabalha na função administrativa de um hospital aqui da cidade. Até dezembro de 2021, era uma paciente ígida. E aí, em dezembro, né, de 2021, ela faz um diagnóstico de uma hipertensão arterial sistêmica de grau leve, e inicia, então, o uso de um alodipino 5 mg BID, com relato de bom controle pressórico. Em janeiro de 2022, ela comparece a uma consulta médica de rotina, ela estava completamente assintomática, e leva alguns exames laboratoriais, e esses exames, eles mostram uma disfunção renal com uma creatinina de 2,11, sendo que essa paciente, ela já tinha uma creatinina prévia de 0,89 em 2019. O médico, de posse desse resultado de exame, achou por bem, né, repetir, solicitou uma nova função renal e um retorno ambulatorial mais precoce. E aí essa paciente retorna em fevereiro de 2022, né, com uma creatinina de 3,22, ainda assintomática, e aí esse médico, então, encaminha para o especialista, o nefrologista, para dar seguimento, né. O nefrologista solicita, então, uma propedêutica renal. Essa propedêutica renal mostra um sedimento urinário ativo, com hematúria, proteinúria, uma leucocitúria estéril, faz ultrassom de rins e vias, que mostram os rins de tamanhos discretamente reduzidos, com aumento de ecogenicidade e perda de diferenciação córtico-medular, um ultrassom com Doppler sem evidência de estenose de artérias renais e uma microalbuminúria de 5.719 miligramas. Então, o que tinha de relevante, né, na propedêutica que ele fez foi isso. E aí, tendo em vista, então, essa piora progressiva da função renal do mês de janeiro para fevereiro, né, em relação também aos exames prévios dela, ele considera uma doença rapidamente progressiva, encaminha essa paciente para o Hospital Nossa Senhora das Dores em Nova Lima, para uma proposta de pulsoterapia. E aí ela recebe, então, metilprednisolona de 500 miligramas por 3 dias, né, de 26 a 28 de fevereiro, e depois a seguimento com prednisona 1 miligrama quilo dia. Em relação a esse tratamento, ela teve uma resposta parcial, creatinina de 3,22 foi para 2,73. E aí essa paciente é, então, encaminhada ao nosso serviço, foi o momento que a gente conheceu, com a proposta de avaliar a biópsia renal. Admitimos essa paciente no dia 4 de março, ainda assintomática, mantendo, né, assintomática, usando prednisona de 60 miligramas dia, alodipino, simvastatina, omeprazol. No exame físico da admissão, nada de muito alterado, normocárdica, tinha níveis pressóricos terapêuticos, não tinha edema de membros inferiores, euvolêmica, né? Nada mesmo que chamasse atenção no exame físico admissional. Na propedêutica inicial que a gente fez para essa paciente de admissão, dos exames gerais, ela tinha uma hemoglobina de 12, não tinha uma anemia que chamasse atenção, tinha uma albumina mais baixa de 2,9, uma dislipidemia, já em uso de estatina, uma função hepática sem alteração. Em relação ao doença mineral óssea, um PTH normal, cálcio iônico dentro dos limites normais, um fósforo de 4 e 6 no limite da superioridade. Sorologias todas negativas. Do ponto de vista reumatológico inflamatório, C3 e C4 normais, FAN não reator, anti-DNA não reator, um ANCA não reator e uma eletroforese de proteína com ausência de pico monoclonal e um fator reumatóide também não reator. O exame de urina, rotina, uma proteinúria 3 cruzes, hemoglobina 1 cruz, leucocitúria 1 cruz, com GRAM estéreo e uma urocultura que também não houve crescimento bacteriano. Na proteinúria de 24 horas do nosso serviço, 2,18 gramas. E a creatinina, durante todo o período da internação,
ficou em torno de 2,7, 2,8. Em relação aos exames de imagem que a gente fez para ela, a gente acabou repetindo ultrassom de rins e vias. Ela tinha um rim direito de 10 centímetros, um rim esquerdo de 10,4 centímetros, tinha um aumento da ecogenicidade renal com perda de diferenciação córtico-medular e um Doppler mostrando um parênquima renal bem perfundido bilateralmente. Fizemos um raio-x de tórax que não tinha nada digno de nota, e a gente viu que ela trouxe para a gente, né, uma endoscopia prévia, que também foi realizada em fevereiro, que tinha de alterado apenas pólipos gástricos, que eram endoscopicamente glandulares, o maior de 4 milímetros, que foi biopsiado, e a anátomo patológico mostrou que estava dentro dos limites da normalidade. Então, nesse momento, a gente tinha uma paciente jovem, de 41 anos, né, um adulto jovem, com um diagnóstico recente de hipertensão arterial sistêmica, com uma doença rapidamente progressiva, associada a uma hipoalbuminúria, com dislipidemia, hematúria, proteinúria, que inicialmente foi na faixa nefrótica, né? Rins de tamanhos normais, com um Doppler sem alterações. Então, diante deste caso, né, a gente pensou em algumas hipóteses que vão ser melhores exploradas aí pelo Dr. Eberaldo, mas dentre elas a gente pensou numa glomerulonefrite, membrana proliferativa, doença rapidamente progressiva. Será que tinha uma vasculite? Glomerulonefrite, as glomerulonefrites fibrilares, né, as doenças de depósito, glomerulonefrite fibrilar, nefrite tubulointersticial aguda, nefropatia por IgA. E aí, nesse momento, né, diante dessa situação, a gente partiu, então, para a decisão de fazer realmente a biópsia renal, que a gente vai ver na sequência. Bom, pessoal, nós vamos fazer 2 enquetes aqui agora. Eu gostaria que todo mundo participasse, tá? Respondendo as enquetes. Nós estamos com 78 participantes. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela participação aqui, viu? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo para a Lívia agora, pode mandar no chat enquanto a gente faz as enquetes que a Lívia responde para a gente, tá? Alguma dúvida relacionada ao caso clínico que ela apresentou agora. Bom, nós vamos fazer a primeira enquete aqui. Primeira enquete. Thiago, se puder colocar para a gente, vocês vão ver aí, está aparecendo para vocês, gente, a primeira enquete. Qual a sua principal hipótese diagnóstica para o caso clínico? Então, a primeira, glomerulonefrite membrana proliferativa. Segunda, vasculite. Terceira, glomerulonefrite fibrilar. A quarta, nefrite intersticial aguda. E a 5, nefropatia por IgA. Podem votar, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer no chat também. Nós vamos dar um tempinho para vocês votarem aqui, tá bem? É complicado, né? Sem mais exames a gente dá uma certeza diagnóstica, mas vamos ver o que vocês estão pensando a princípio desse caso. Vamos lá, Thiago, vamos colocar então. Acho que a maioria do pessoal fez a votação já. Vamos dar o resultado dessa primeira enquete, gente. Então está bem dividido. Olha só, 36% das pessoas que votaram colocaram glomerulonefrite membrana proliferativa, 11% vasculite,
30% glomerulonefrite fibrilar, somente 2% com nefrite intersticial aguda e a nefropatia por EGA 20%. Muito bem. Nós vamos agora, a doutora Janaíne vai fazer a nossa segunda enquete. Nossa segunda pergunta, se alguém tiver alguma dúvida do caso, pode mandar aí para a gente, tá? Então, vamos lá. A segunda enquete, projeta aí para a gente, Thiago. Diante da suspeita, então, de glomerulopatia rapidamente progressiva, como nós devemos proceder? Letra A, realizar biópsia renal no primeiro momento, posteriormente pulsoterapia com metilprednisolona e ciclofosfamida. Letra B, prednisona oral mais azatioprina e posteriormente a biópsia renal. Letra C, pulsoterapia com metilprednisolona entre 500 a 1 grama por 3 dias, imediatamente, e assim que possível agendar a biópsia renal. E letra D, iniciar a terapia com ciclofosfamida venosa, seguido de corticoide via oral. Vamos lá, podem votar. Mais um pouquinho, quem ainda não votou. Então, vamos lá. Vamos projetar o resultado da enquete, então, Thiago. Muito bem, a imensa maioria das pessoas, então, optou pela letra C. Iniciar imediatamente a pulsoterapia com metilprednisolona e, assim que possível, realizar a biópsia renal do paciente para a elucidação do diagnóstico. Muito bem. Então, agora, eu convido o doutor... Não, agora o doutor Stênio, desculpa, vai fazer a apresentação, então, do doutor Eberaldo, que vai fazer a discussão do caso. Isso aí, então, Eberaldo, mais uma vez, muito obrigado. Eberaldo, que é lá do Serviço de Ipatinga, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para fazer a discussão, Eberaldo. Então, pessoal, Eberaldo é graduado na Faculdade de Medicina de Barbacena, ele fez nefrologia na Santa Casa de Belo Horizonte, tem especialização no transplante renal pela Unifesp e hoje ele trabalha no Hospital Márcio Cunha, lá em Ipatinga. Muito obrigado, Eberaldo. A palavra é toda sua, vamos discutir esse caso. Tá me vendo? Beleza, o vídeo está ok, Eberaldo. Eu pus o áudio também. O vídeo e o áudio. O áudio também está ok. Áudio e vídeo, beleza. Eu que não estou me vendo, né? Aqui, eu queria agradecer à Sociedade Mineira de Nefrologia, agradecer ao Stênio pelo convite, né? Ao doutor Renato também. E é um prazer estar aqui com vocês, com essa galera da nefrologia mineira. E, se Deus quiser, vai ser uma noite muito proveitosa. Vou compartilhar a tela aqui. Compartilhou aí? Ainda não, Eberaldo. Agora sim. Beleza. Então, isso aqui a Lívia já falou, né? Que nós estamos diante de um paciente com hematura, proteinúria e perda rápida da função renal. E tem os diagnósticos diferenciais aí, né? Que um paciente que deu entrada com uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, eu fiz na sequência, esse pós-diagnóstico, vou falar um pouco da glomerulonefrite membranosa, né? Então, o que é a glomerulonefrite membranosa? É uma doença glomerular. Oi, Eberaldo. Né? Oi? Desculpa te interromper, mas seu compartilhamento não está adequado. Ah, é?
vai ter que fazer aquilo que a gente fez. Você vai ter que parar o seu compartilhamento todo, fechar tudo e compartilhar de novo, porque não está passando o seu slide. Ah, tá. Peraí. Interrompi. De novo? Isso, agora você fecha tudo que está no seu computador, fecha o slide que já está aberto, vai ter que fechar ele para compartilhar de novo. Tá. Está compartilhando? Ainda não. E agora? Também ainda não começou o compartilhamento, não. O Thiago vai te ajudar aí no Sim. WhatsApp. Compartilhar. Agora sim, agora vai dar certo. Ah, beleza. Ah, compartilhou errado. Agora eu vou no certo. É Deu? isso aí. Agora deu. Beleza. Beleza. Tá dando? Ok, perfeito. Beleza. Então, hematura, proteinúria com perda rápida da função renal, né? Então, dentro das hipóteses diagnósticas, um é glomerulite membrana proliferativa, né? E então, vamos lá. Então, o que é a glomerulite membrana proliferativa? É uma doença glomerular caracterizada por hipercelularidade mesangial ou da membrana basal com depósito imunocomplexo, né? A topografia mesangial subnatolial. Na verdade, a glomerulite membrana proliferativa, ela é feita à luz da microscopia óptica, né? E muitas vezes, né, como várias doenças podem evoluir com esse padrão histológico, essa foto, às vezes a gente pega uma membrana proliferativa e faz até o inverso, né? Às vezes você descobre e vai caçar da biópsia que você vai procurar depois a doença que o paciente tem, né? Mas ela vem com proteinúria, né? 50% é proteinúria nefrótica, hematura e hipertensão, né? E geralmente vem com hipocomplementemia, né? C3 ou C3 e C4. Né? Isso aqui é uma característica da glomerulite membrana proliferativa. Outras coisas que ela pode vir sendo nefrótica, nefrítica, alterações urinárias sintomáticas, não é comum, e já vai apresentar como uma glomerulite crônica. Né? Então, tá. Então, a gente tem lá a foto da microscopia óptica, que é uma membrana proliferativa. Mas, na imunofluorescência, que nós vamos buscar o diagnóstico. Entendeu? Que, antigamente, via membrana fluorescente na microscopia eletrônica era tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Hoje, a gente subdivide na imunofluorescência em 4 tipos. Que é a imunofluorescência monoclonal, quando a gente tem um pico quando a gente tem lá na imunofluorescência de imunoglobulina de cadeia pesada e cadeia leve, ou às vezes só imunoglobulina de cadeia leve. Quando é monoclonal, a gente pode pensar muito em mieloma múltiplo. Depois a gente tem imunofluorescência policlonal, né? Tem 2 categorias, que são as doenças autoimunes e as doenças infecciosas. Doença autoimune, quando a gente vê o padrão Fullhouse, pensar em lúpus, e doenças infecciosas, geralmente vem uma IgM, IgG, o IgM e IgG, o complemento, né? Pensar nas hepatites, nas doenças infecciosas crônicas. O terceiro caso é a doença do C3 isolado, a gente só vê o C3 na imunofluorescência, que é a doença do depósito denso com glomerulonefrite por C3. O glomerulonefrite por C3 consome muito C3. E a imunofluorescência negativa. Então, você tem lá na microscopia óptica um padrão de glomerulonefrite membrana proliferativa, mas na imunofluorescência não é. Entendeu? Não é negativa. Então, na verdade, não é a membrana proliferativa verdadeira, né? Como se fosse assim, né? Mas o padrão da óptica é imunoproliferativa. Então, resumindo, se a gente tem, né, o padrão da microscopia óptica, e nós vamos para a microscopia eletrônica, então ele pode ter imunoglobulina complemento, se for monoclonal, nós vamos
buscar aí mieloma, alguma coisa. Se for polinucleonal, pode ser doenças infecciosas, principalmente as hepatites, ou doenças autoimunes, somente Sjögren e lúpus. Pode ser, se for lá a imunofluorescência por C3, glomerulonefrite por C3, ou doença de depósito denso. A gente vai usar, às vezes vai descobrir isso através da microscopia eletrônica, ou se você tem um padrão da microscopia óptica de membrana preparativa, mas quando você vai lá na imunofluorescência, o patologista vai olhar e não vê nada, aí é que eles diriam que era um fake news, né? Não é, pode ser relacionada à doença do nefropatia crônica do transplante, entre outras coisas. Então, se for uma glomerulonefrite proliferativa relacionada à vasculite, então o que a gente tem? Né? Você tem a presença de proteinúria hematúria e perda rápida da função renal. Isso em dias ou semanas, entendeu? E, obrigatoriamente, tem que ter um sedimento não reativo. Se não tiver sedimento não reativo, não é uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, é outras causas, né? Pode ser medicamento, droga, hipoperfusão renal, etc., né? Então, clinicamente, o paciente vai precisar como uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. O diagnóstico é clínico e laboratorial. Na parte da morfologia, a biópsia geralmente vai mostrar crescente ou necrose fibrinoide. Né? Então, aí, o que é crescente? Então, a crescente apresenta. Na imunofluorescência, a gente também divide ela, que pode ser o padrão antimembrana basal, essa seria a síndrome de Creutzfeldt-Jakob, ou imunofluorescência por imunocomplexo, né, que aí entraria as doenças autoimunes e também relacionadas a doenças infecciosas, entendeu? E às vezes, e agora também, na vasculite, seria a imunofluorescência negativa, ou doença pauci-imunes. Nós temos a glomerulose com poliangeite, a poliangite microscópica, a glomerulose eosinofílica com poliangeite e a vasculite limitada ao rim e a vasculite medicamentosa. Diagnóstico etiológico, né? A gente tem doenças sistêmicas e pode ser também alteração primária. Então, como é que essa fisiopatologia da glomerulonefrite rapidamente progressiva relacionada à vasculite? Então, você tem um fator desencadeante que ativa os neutrófilos, que expõe os antígenos específicos, que estão dentro dos neutrófilos, que é a mieloperoxidase e a antiproteinase 3, que liga, chega até a membrana basal e vai ligar ao ANCA, ativando o complemento. Então, é isso aqui, ó. Então, você tem a mieloperoxidase, a proteinase 3, lá dentro do neutrófilo, eles vão para a membrana plasmática e o ANCA vem e liga nele. Liga nele, ativa o neutrófilo e começa a degranular o neutrófilo e começa a cascata inflamatória. Isso acaba virando um ciclo vicioso, entendeu? Isso ativado, rola no endotélio, perfura a membrana basal. Aqui nós estamos vendo que isso ativa o complemento, entendeu? Aqui a membrana basal em verde, né? Aqui a gente está vendo a membrana basal já perfurada, sai aqui fibrina, sai neutrófilo e inflama, cai para dentro da cápsula renal, inflamando, estimulando fibrose e inflamação, né? Isso pode chegar até a romper a cápsula de Bowman. Então, quais são os subtipos da vasculite? Tem a glomerulomatose com poliangeite, que é a glomerulose de Wegener, né? Que é a proteinase ANCA, né? 75%, a mieloperoxidase 25%, tem a poliangeite microscópica, né? Que é a mieloperoxidase, a granulomatose eosinofílica poliangeite, que é a Sjögren, que é a mieloperoxidase também, a vasculite limitada ao rim e a vasculite induzida por drogas, principalmente relacionada à hidralazina. Né? Aqui eu quis trazer, essa aqui do ano passado, então é uma nova classificação das não estou vendo, das rapidamente progressivas pauci-imunes com ANCA negativo, entendeu? Isso aqui foi um centro na França, que pegaram 74 pacientes, todos ANCA negativo, né? E eles subdividiram em 4 subtipos, né? Que foram relacionados à droga, relacionados à malignidade, relacionados à infecção, mas notem que a grande maioria era primária, né? O paciente não tinha nada, só tinha a lesão esclerosante, mas o ANCA era negativo. Então, agora um pouco da glomerulonefrite fibrinar.
Caracterizada por depósitos fibrilários no mesângio e na membrana basal. Característica dele que ele não corre por vermelho com ouro, e as fibrinas são depósitos aleatórios, né? É muito incomum, 0,5 a 1,4% das biópsias, o diagnóstico é feito pela imunofluorescência ou pela imunistoquímica para DNA JB9. Isso aqui, se eu não me engano, foi em 2018 que acharam isso, né? Um grupo lá dos Estados Unidos, não sei se foi da Mayo Clinic agora, estava vendo as biópsias, as fibrinar, imunotactoide e fibrina, e eles viram que estava muito positivo só a fibrinar para esse DNA JB9. Então, hoje, ele é usado também para dar o diagnóstico, né? A gente consegue fazer esse diagnóstico sem microscopia eletrônica. Na microscopia eletrônica, nós vamos ver fibrina de 16 a 24 nanômetros, em média 20 nanômetros, depositados aleatoriamente. Como é que é a clínica? Hematúria, 70%, proteinúria, 100% tem proteinúria, comprometimento da função renal, 50% a 55%, hipertensão, 65% a 70%. Antigamente, a gente achava que a glomerulopatia fibrinária era uma doença isolada, mas hoje está se provando que ela está cada vez mais associada a outras doenças, principalmente malignidade, gamopatia monoclonal, doença autoimune, infecções e outras, né? Aqui foi as 3 principais cortes deixa eu fazer aqui, ó, de glomerulopatia fibrinar. Aqui vocês notam que a proteinúria aqui em grama, a média, a proteinúria alta, né? Aqui também insuficiência renal também é alta, 70%, né? Hematúria também é bem presente, entendeu? Mais em mulher, mais em homens, né? E a nefrite intersticial aguda. A inflamação intersticial aguda, né, a maioria das vezes é reversível, e também nas biópsias renais é encontrada em 3 a 5% das biópsias. Mas, geralmente, a nefrite intersticial aguda, a gente biopsia pouco, né? Porque muitas vezes o diagnóstico já está mais fácil de fazer, mesmo sem a biópsia, né? Você entra com a droga, o paciente começa a piorar, você tira a droga, ele melhora. Geralmente não vai para a biópsia, né? Por isso pode ter um viés aí, né? As principais drogas são os antibióticos, anti-inflamatórios e inibidor da bomba de prótons. Também são causas de infecções e doenças sistêmicas. Manifestações clínicas do laboratório. Geralmente a proteinúria é menor que 1 grama, tem hematúria, tem piúria, tem cilindros e tem eosinofilúria, né? Isso aqui, mais a cerca de 20%. Extra-renais, febre, racha, atralgia, eosinofilia, né? Aqui, uma biópsia de pacientes com nefrite intersticial aguda, né? A eosinofilia, a gente não precisa ficar esperando, tá vendo? Que não é tão frequente assim, né? A tríade, menos ainda, né? 7% só. Essa tríade, essa nefrite intersticial, ela foi descrita na década de 60. Então, as drogas que usavam lá, a gente muitas vezes já não está usando tanto, né? Então, a gente usava droga, era mais alérgica, né? Então, ficou clássico essa tríade aí, que muitas vezes a gente já não está usando essas drogas mais. Mas essa tríade aí não dá para esperar para achar, não, porque não vai achar. Eosinofilúria também não é comum. E também outra coisa, eosinofilúria não... Tem um monte de outras glomerulopatias que não usam eosinofilúria, né? Aqui, né, as causas geralmente são drogas mesmo, né? Aqui, drogas, autoimunidade, infecciosas, né? Você vê a porcentagem de drogas é bem maior, né? E os antibióticos hoje lideram as causas. Na autoimunidade, a gente pensa em lúpus, sarcoidose. Nefropatia por IgA. Uma glomerulopatia com um depósito dominante ou codominante de IgA na ausência de doença sistêmica, entendeu? Se for doença sistêmica, é no Shyline. E a membrana pleonativa, o diagnóstico na microscopia óptica, a glomerulopatia por IgA, obrigatoriamente tem que ser na imunofluorescência, né? Porque na microscopia óptica ela pode dar qualquer padrão. Então, você tem que ter imunofluorescência para dar o diagnóstico de nefropatia por IgA. Existe uma predisposição genética, que acontece uma
cosilação anormal da IgA, então a gente tem IgA1 e IgA2. Então, o paciente tem uma predisposição genética, acontece uma glicosilação anormal da IgA1, então o que acontece? O organismo dele começa a produzir um anticorpo contra a IgA, anormalmente clicada, entendeu? Essa IgA vai acabar depositando no rim, ela vai lá para o mesanjo, ela deposita inicialmente no mesanjo, começa no mesanjo, mas essa inflamação pode aumentar e chegar ali na membrana basal e acabar gerando proteinúria, etc., né? E ativa o complemento. A IgA é uma glomerulopatia mais comum no mundo, né? Na China, 45%, Estados Unidos, cada 15 a 20%, no Brasil, isso aqui é um artigo de 2011, de São Paulo, mostrou 17%. Né? Essa diferença aqui é porque lá na China, por exemplo, no Japão é a mesma coisa, eles biopsiam muito, por exemplo, paciente com hematura assintomático, comparando, por exemplo, nos Estados Unidos e Canadá, que esses pacientes aqui no Brasil também, que esses pacientes com hematura assintomático, a gente acaba não biopsiando. Então, eles acham bem mais IgA lá do que a gente acha aqui. Mas, provavelmente, a gente e os Estados Unidos têm mais IgA do que a gente relata. Aqui, a fisiopatologia, você tem alteração genética, tem uma desregulação imune, né? Então, a IgA, ela tem uma glicosilação alterada, né? Junta com o anticorpo, o antígeno-anticorpo, ativa o complemento, e essa formação vai depositar no rim, vai ativar a proliferação, inflamação, apoptose, proteinúria, esclerose glomerular. A clínica, hematúria microscópica, 88% dos casos, hematúria macroscópica, 43% dos casos, proteinúria 5 a 10% é nefrótica, pode apresentar como doença renal crônica, pode apresentar como microangiopatia trombótica e, na rapidamente progressiva, menos de 10% dos casos. Agora eu vou falar do caso clínico. Então, o que eu tenho no caso clínico? Pode falar aí, Beraldo, pode ir. Minha conclusão do caso? Pode falar, pode. Tá. Então, a primeira coisa que a gente pegou um paciente que ele teve uma piora rápida da função renal com alteração inexplicável da creatinina do sedimento urinário. Então, até que se prove o contrário, esse paciente tem uma glomerulopatia rapidamente progressiva. A primeira coisa é pulsoterapia com metilprednisolona de 0,5 a 1 grama, né? Por 3 dias, né? Pelo uso cardíaco, pulso com 500 miligramas. A gente está tendendo a diminuir a dose de corticoide, né? Para pulso. Né? Então, nesse caso, as glomerulopatia rapidamente progressiva, o que a gente tem de probabilidade? Aqui está falando com relação ao que acharam de crescente na biópsia, entendeu? Em números, em primeiro lugar, antimembrana basal glomerular, relacionada ao ANCA, lúpus, vasculite por IgA e nefropatia por IgA, né? Então, se a gente pensar no caso, né, o ANCA dela é negativo, né, o lúpus não tem doença sistema, não tem vasculite sistêmica, não está no diagnóstico nesse depósito denso, sobrou nefropatia por IgA. Mas o ANCA, a gente viu, às vezes a gente pode ter uma vasculite e não ter ANCA positivo. Aqui, esse gráfico aqui mostra com relação à idade, né, das hipóteses diagnósticas, a mais provável na faixa etária, né, vamos escolher o lúpus aqui, a nefropatia por IgA, em verde, em preto aqui, glomerulopatia ANCA relacionados, e aqui a fibrina imunotactoide em amarelo, né? É uma doença bem mais rara. Então, a gente pensa em membrana proliferativa. Fala a favor, ele tem hematura, tem proteinúria, perda rápida da função renal que pode vir, o que fala contra, ele tem um complemento normal, geralmente vem com complemento baixo. Vasculite. Tem hematura, tem proteinúria, perda rápida da função renal, a glomerulopatia altamente progressiva, mas o ANCA é não reagente. Geralmente a vasculite vem ANCA positivo, né? Apesar de que tem aquele estudo lá que mostrou que tem vasculite que não pode vir ANCA negativa. Glomerulopatia fimbrilar. Pode ter tudo que o caso tem. O problema é que é uma doença rara, né? Nefrite arterial aguda, né? Pode ter piora rápida da função renal, mas ele não tem sinais de doença sistêmica, não tem sinal de infecção, né? De remédio, só tem uso de amlodipina
e geralmente as medicações não dão proteinúria nefrótica, exceto, às vezes, os anti-inflamatórios não seletivos, que podem dar proteinúria nefrótica com nefrite tissual aguda, né? E às vezes é difícil a gente saber que é nefrite tissual aguda, porque às vezes o paciente pode ter usado alguma droga há mais tempo, né? Às vezes há mais de um ano e desenvolver a doença. Às vezes fica difícil. Nefropatia por IgA, tem idade de nefropatia por IgA, tem hematúria, proteinúria, né? Proteinúria nefrótica, às vezes, em torno de 5% dos casos, e pode evoluir rapidamente progressiva, mas não é o comum da nefropatia por IgA. Obrigado. Muito obrigado, Beraldo. Excelente apresentação. Valeu mesmo pela discussão. Agora, vamos esperar a apresentação do Stanley para ver se ele conta para a gente o que o paciente tem, né? Porque realmente é difícil acertar esse diagnóstico. A biópsia renal, nesse caso, ela vai ser fundamental, pessoal. Bom, pessoal, antes da gente passar para a apresentação do Stanley, eu, mais uma vez, gostaria de chamar aqui, a gente teve alguns participantes novos que talvez não viram no começo da apresentação, né? A gente vai ter um simpósio, a gente está fazendo um convite para o simpósio da AstraZeneca, né, com o Dr. Carlos Starling. Ele vai falar sobre a profilaxia da Covid-19 em pacientes imunossuprimidos. Esse simpósio, ele é online, tá? Pelo Zoom também, no dia 2 de junho. No chat, vocês vão conseguir acessar a inscrição para esse simpósio, tá? Vai ser no dia 2 às 20 horas, pelo Zoom também. Então, estão todos convidados, não vamos perder. Meio que eu tenho certeza de que vai ser excelente. Bom, para dar continuidade aqui, nós vamos deixar... a gente vai fazer mais uma enquete agora, tá? Depois a doutora Janaína vai apresentar o doutor Stanley para a gente dar continuidade. Então, Thiago, pode soltar a terceira enquete para a gente. Então, vamos lá, pessoal. Vamos marcar a alternativa errada, tá? Primeira, letra A. Na glomerulonefrite membrana proliferativa, a imunofluorescência é fundamental para a distinção entre as causas imunomediadas das relacionadas à glomerulopatia por C3. Para marcar errada, tá? A B. Na glomerulonefrite fibrilar, a microscopia eletrônica é fundamental para o diagnóstico. A C. A proteinúria nefrótica é uma característica das nefrites intersticiais agudas. E a D. O fato de o ANCA-P e C estarem negativos não nos permitem descartar as vasculites de pequenos vasos. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês marcarem a resposta errada, tá? dessa enquete. O doutor Eberaldo explicou bem todas essas questões, né? Dos casos, do caso clínico relatado pela doutora Lívia. Aqui a gente tem uma pergunta para a Lívia, se você conseguir responder, o Dr. Sidney perguntou se a hematúria desse caso era dismórfica, tinha dismorfismo eritrocitário. A gente não fez dismorfismo eritrocitário. Não tem disponível no serviço, então a gente não chegou a fazer. Ok. Então, a gente vai dar mais um tempinho para o pessoal responder. Lembrando mais uma vez o nosso simpósio, gente. Então, essa terceira enquete, vamos soltar o resultado, Thiago? Então, 89% marcou a C, né? A proteína nefrótica é uma característica das nefrites intersticiais agudas, alternativa errada. Muito bem, pessoal. A gente tem mais uma pergunta, mas a gente vai deixar essa outra pergunta para o final, tá? Para a gente fazer a discussão no final. Então, se vocês quiserem continuar mandando as perguntas, podem mandar que a gente vai responder todas e a gente vai fazer uma discussão no final com essas perguntas, tá? Então, nessa terceira enquete, a maioria votou. Essa proteína nefrótica é uma característica das nefrites intersticiais, realmente está errado, não é característica das nefrites intersticiais. Bom, doutora Janaíne. Então, vamos lá, gente. Agora eu gostaria de convidar, então, o nosso querido amigo Dr. Stanley para fazer a discussão do resultado da biópsia desse paciente. O Stanley é médico formado pela Faculdade de Medicina da UFMG, patologista pelo Hospital das Clínicas da UFMG, fez um estágio na Vanderbilt University em
em Nashville, nos Estados Unidos, e além de vários cursos de atualização no exterior, né? Ele foi professor assistente da graduação na Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Ouro Preto, e é professor convidado na cadeira de anatomia patológica nessa mesma universidade. E atualmente ele é preceptor da residência médica e de patologia e anatomia patológica do Hospital das Clínicas da UFMG. Stanley, muito boa noite e muito obrigada por mais uma vez participar com a gente aqui e abrilhantar a nossa discussão. Boa noite. Tá escutando aí todo mundo? Só me dá um retorno. Tudo certo. Ok. Muito obrigado aí pela Sociedade Mineira de Nefrologia, da oportunidade de estar aqui hoje discutindo com vocês aí um caso que a gente recebeu aqui no Instituto de Nefropatologia. Então, é um grande prazer estar aqui. Pode contar com a gente sempre que precisar. Então, Pensar Mineiro de hoje. A gente vai usar, né, a coisa, o trem, o troço mais tecnológico que já foi e provavelmente será inventado da medicina, física, química, né, mais do que foguete, avião, carro, é a biópsia. Por quê? Na biópsia, a gente coletou uma coletânea de imagens, um fragmento de biópsia é possível de falar do normal, do dismorfismo das hemácias, se tem algum problema estrutural genético do colágeno, se tem uma deposição de uma substância exógena, né, assim, neoplásica, o amiloide, no caso, se tem um distúrbio muscular, então a gente vê cilindros de mioglobina, se tem cilindros hemáticos, mostrando que tem alguma hematúria de origem glomerular, se tem crescentes, se tem alta secreção de interferon, né, que pode estar relacionada aí ao lúpus ou ao HIV, se produz cristais, e quais cristais são esses, se tem algum agente infeccioso ali, aqui tal como um ovo de cistossoma lá no rim, ou até mesmo produtos exógenos, né, tipo embolização por metilmetacrilato, né, aquela coisa lá que aconteceu com aquelas pessoas que fizeram injeção de metilmetacrilato para poder preenchimento facial ou de glúteo, né? Então, com a biópsia a gente consegue falar desde alterações químicas, fisiológicas, imunológicas, infecciosas, neoplásicas e paraneoplásicas e até mesmo genética, né? Então, acho que é difícil de superar a biópsia aí como um termo, como alguma coisa tecnológica a ser inventada, né? E o estudo anatomopatológico, a gente vai usar técnicas clássicas para poder melhor dizer o que a gente está encontrando ali. A microscopia de luz, imunofluorescência, microscopia eletrônica e imunohistoquímica. E a gente tem que lembrar que são degraus que a gente vai subindo à medida que são necessários cada um desses testes. Então, vamos lá. Microscopia ótica, o primeiro degrau, mais importante talvez. Às vezes a gente para por ali, às vezes a gente tem o diagnóstico todo fechado aqui. Então, na microscopia ótica desse caso, a gente, aqui um fragmento dessa biópsia, né? Onde que a gente encontra aqui um glomérulo. Esse glomérulo, aqui do lado dele, a gente tem um glomérulo esclerosado, e aqui a gente vê ele envolto com uma lesão proliferativa extracapilar, né? Tá fora do compartimento glomerular, então fazendo um crescente aqui mesmo. No túbulo intertício, o que a gente pode ver? Olha só, tem um infiltrado inflamatório túbulo intersticial, alguns estiócitos espumosos aqui no intertício, mostrando que essa doença que está causando aqui uma lesão crescente, que está fazendo perder proteína e provavelmente hemácias aí no espaço tubular. E mostrando uma grande inflamação aí nessa biópsia. Em detalhe, a gente pegou um outro glomérulo, né? A gente vê que esse glomérulo tem um aspecto proliferado. Olha só, a gente tem um aumento da celularidade aqui, mesangial e às vezes endocapilar, mas também a gente vê que tem uma deposição de um material que, olha só, é um material eosinofílico, ele não é um material, ele parece mais um material amorfo, né? E com pouca celularidade permeando ele, e que às vezes ele espessa a membrana basal e as alças capilares aí.
No tricrômico, vamos devagar, né? Coloração a coloração. No tricrômico, a gente vê os tons de azul é fibrose depositada, é colágeno depositado. Então, a gente vê que já tem muito colágeno depositado, já tem um certo grau de fibrose e atrofia, e vários outros glomérulos aqui, nessa foto de maior aumento, globalmente esclerosados. Aqui outro glomérulo envolvido parcialmente com a lesão crescêntica, né? Aqui mostrando novamente já a fibrose, afastando túbulos uns dos outros, com infiltrado inflamatório túbulo intersticial. Quando a gente vai dar o detalhe no glomérulo, olha só, tem essa expansão mesangial, que às vezes a gente vê que ela se estende até as alças capilares, mas vários glomérulos globalmente esclerosados, e os que a gente tinha a oportunidade de ver com alças capilares abertas, a gente via isso, olha só. A gente vê uma expansão mesangial e de alças capilares glomerulares, com um infiltrado inflamatório assim, de permeio a essas alças, olha só. A gente vê umas células inflamatórias ali margeando essas alças. Na prata, a gente acompanha isso, uma fibrose intersticial, infiltrado inflamatório túbulo intersticial, e aqui tem um detalhe que é muito interessante de ser observado. Olha só, nas áreas onde há esclerose das alças, você vê que o depósito é mais denso e mais enegrecido. Por que é isso? A prata se deposita mais, e a prata se depositando mais, fica mais escuro mesmo. Nas regiões onde que a gente tem aquela expansão mesangial, são áreas onde a prata não se impregna muito bem. Então, a gente está tendo aqui alguns depósitos não argirofílicos, né? Eles não têm essa tendência a aglutinar a prata. Então, gerando essas imagens claras aqui, nessas áreas não esclerosadas do glomérulo. Olha, tendo em vista isso, de doenças de depósito, é um grande diagnóstico diferencial, principalmente aí amiloidose, glomerulopatia fibrilar, imunotactoide. A gente vai precisar da imunofluorescência para esclarecer o que está acontecendo aqui com esses glomérulos. Então, imunofluorescência é o próximo degrau que a gente vai ter que escalar para poder dar o diagnóstico. E aí, na imunofluorescência, a gente vê uma deposição de GG, de permeia essas alças, e essa é uma deposição um pouco diferente do habitual, porque a gente tem dois padrões, geralmente descritos aí classicamente, o padrão granular e o padrão linear. E esse padrão aqui, ele parece um padrão mais borrado, esfumaçado, vamos dizer assim, né? Não tem uma descrição muito boa para isso, mas seria mais ou menos isso, uma coisa que cora, mas não chega a fazer grânulos, não é linear também, parece mais uma fumacinha, vamos dizer assim, para o IgG. Para o IgA, em compensação, olha só, a gente viu que não curou nada. IgM, nas áreas onde tem esclerose, marca, então, um padrão meio irregular mesmo, né? Inespecífico. C3, aquela mesma fumacinha que a gente viu lá, tem áreas aqui que faz grânulos, olha, essas áreas que faz grânulos, provavelmente uma área de esclerose, que é onde tem esclerose é inespecífico. Mas o resto, você vê que o glomérulo ele salienta um pouco aí, quando comparado, por exemplo, olha só, olha essas fotos e olha essa outra foto. Então, tem um padrão meio esfumaçado aí no meio. C1Q, negativo também. Fibrinogênio, negativo na maioria dos glomérulos. E o kappa curou bem forte. Bem forte, tá, essa expressão. Mais ou menos aquele mesmo padrão. E o lambda também um pouquinho de menor intensidade, né? Mas também lembrando aquele padrão esfumaçado. Olha, tendo em vista isso, a gente já pode excluir algumas coisas, por exemplo, amiloidose. Por quê? Ah, mas não fez o vermelho Congo? Olha, a amiloidose não teria esse padrão com marcação de IgG, C3, kappa e lambda. Não seria uma coisa possível. Talvez se a gente tivesse cadeia pesada de IgG e cadeia leve, só o kappa ou só lambda, beleza, seria ainda possível uma amiloidose de cadeia pesada e leve. Mas com os 4 marcando, não seria tão possível. A amiloidose, inclusive, pode recrutar o complemento, né, e corar o C3, mas com kappa e lambda marcando junto seria estranho. Então, vamos para a eletrônica para tentar solucionar aí que tipo de depósito é esse. Na microscopia eletrônica, a gente vê que as alças realmente estão expandidas e, à medida que
a gente vai chegando mais próximo, a gente vai começar a ver que são fibrilas. Tá vendo isso daqui? Parece um monte de palha, né, que está ali distribuído ali ao longo do mesanjo e alças capilares glomerulares. São várias fibrilas que estão sendo depositadas ali nesse compartimento. E essas fibrilas têm tamanhos aí de 10 a 16 nanômetros. Então, fibrilas classicamente um pouco mais espessas do que no amiloide, mas classicamente relacionadas aí à glomerulopatia fibrilar. Por fim, em imunistoquímica, né, em alguns casos, hoje cada vez mais importante, cada vez tem mais marcadores que auxiliam no diagnóstico ou no prognóstico das doenças, né? Ela pode ser útil aqui na glomerulopatia fibrilar. Foi publicado aí há pouco tempo, né? O Everaldo mesmo disse, o DNA-JB9, né? Essa molécula que eles conseguiram destrinchar através de espectrometria de massa, marcando aí nesses glomérulos que estavam com essa matriz expandida, mostrando mesmo que se tratava de uma natureza fibrilar e esse era o diagnóstico. Outro marcador que ela marca junto, geralmente o GG4, aqui um pouquinho menor, mais fraca intensidade, mas auxilia aí e corrobora nesse diagnóstico. Então, só para apresentar para vocês, né, o DNA-JB9, essa molécula aí que foi descoberta em 2017 mesmo, pelo grupo da Mayo Clinic mesmo, mostra uma grande especificidade para o diagnóstico fibrilar. Esse primeiro trabalho eles tratavam de 100%, né? No segundo trabalho aí é uma especificidade de uma sensibilidade de 98, uma especificidade maior do que 99. Mas uma coisa que é muito interessante para isso e que chamou a atenção depois que eles descobriram esse marcador para a glomerulopatia fibrilar, não foi só isso. Foi um outro fato aí que eu trouxe para vocês para deixar todo mundo de cabelo arrepiado, né? É o fato do seguinte, olha só, eles descobriram também no meio daqueles casos de fibrilares que tinha alguns casos que eram congofílicos. O que quero dizer com isso? Olha, casos que são vermelho congo positivos, polarizam, às vezes podem ter um padrão monoclonal, mas não são amiloidose. Isso é muito importante porque se dava o diagnóstico de amiloidose, porque as fibrilas da fibrilar e da amiloidose, elas têm uma certa inconexão. A amiloidose varia de 8 a mais ou menos 14 nanômetros e a fibrilar é ali em torno de 12 a mais ou menos 18 nanômetros. Então, existe uma faixa que elas são bem similares ali de tamanho. E que se dava o diagnóstico de amiloidose e, na verdade, ali se tratava de uma glomerulopatia fibrilar, porque utilizava-se o quê? O vermelho congo e a polarização, que é o clássico, né? E, hoje em dia, vermelho congo e com polarização não é mais patognomônico, devendo aí fazer o diagnóstico diferencial aí com fibrilar. É uma coisa rara? Sim, é uma coisa bem rara. Mas é muito importante porque os tratamentos são bastante distintos, né? Às vezes você vai mandar um paciente para quimioterapia e outros casos, na fibrilar, você pode só acompanhar e existem outras formas de tratamento aí que é bem distinto aí da amiloidose. Então, é uma dica importante aí para se tratar do diagnóstico diferencial disso daí. Então, para repetir o Guimarães Rosa, eu que nada sei, mas desconfio de muita coisa, isso aí é um fato disso, né? De que eu tenho certeza que para a maioria dos participantes aqui hoje, a surpresa, né, disso, nem todo mundo, em todo caso, que é congofílico, é uma amiloidose, né, e fibrilar aí é um diagnóstico importante para ser separado, né, e apesar de raro, né, se a gente procurar, a gente vai acabar encontrando. Obrigado. Muito obrigado, excelente apresentação, mais uma vez, né, sempre participando do Pensar Mineiro. Stanley, eu queria aproveitar, já que você acabou de apresentar, fazer uma pergunta. Você comentou sobre a imunofluorescência aqui na biópsia renal. Se o depósito de IgG ele tiver com intensidade grande, esse depósito pode ser confundido como um depósito linear e você pensar em outra membrana basal glomerular nesse caso? Sim, pode ser confundido, porque ele não fica naquele padrão clássico, né? Não é nem linear, nem granular.
um padrão meio esfumaçado, e é uma doença que frequentemente pode evoluir com crescentes, né? A glomerulopatia fibrilar. Então, é um diagnóstico diferencial por conta desse aspecto, sim, que a gente encontra em imunofluorescência. A ótica é bem diferente, né? A ótica, em compensação, a gente vai ver uma expansão da matriz, o material acelular, meio amorfo mesmo, né? Acaba auxiliando nisso aí. Então, por isso que o método isolado ele não é tão interessante. A associação dos métodos torna o diagnóstico mais fácil, né? Então, tem que ver a ótica, tem que ver a fluorescência, tem que ver a eletrônica, né? Porque, do contrário, com os dados isolados, a gente vai fazer bobeira, né? Mesma coisa de tratar um paciente só vendo os exames dele, não adianta, né? Tem outra pergunta aqui, Stanley, né? Antes, pessoal, depois a Lívia vai dar o desfecho do caso, a gente vai abrir para mais perguntas e mais discussões, mas tem uma outra pergunta aqui, Stanley, para você, né? A Mirna está perguntando, esse marcador, o DNA, vai ser usado... Alô, Stênio? Escutou, Stanley? Na hora H falhou a pergunta. A Mirna está perguntando se esse marcador, o DNA JB9, vai ser usado na eletrônica. Não, ele é usado no material que a gente recebe para microscopia óptica. Toda biópsia que o paciente faz, os laboratórios têm a obrigação de guardar por no mínimo 5 anos. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tinha uma membranosa. Eu quero fazer hoje o PLA. É possível de fazer. Se o bloco estiver guardado, é possível fazer um bloco de 30 anos atrás, 40 anos. Não tem uma validade para isso. Então, esse bloco que fica armazenado no laboratório, que tem a obrigação mínima de 5 anos, é possível resgatar e fazer esse marcador ou, às vezes, até outros marcadores que sejam interessantes para o paciente. Certo. Tem mais uma pergunta para vocês, Stanley. A Lívia, se você poderia repetir o que você falou sobre a prata de Jones e a coloração mais forte nos casos de doença de depósito. Certo. A prata, nas doenças de depósito, né, tipo amiloidose ou fibrilar mesmo, né, ela não se impregna naquele material de depósito. Aquele material não é argirofílico. Então, isso é uma das coisas que auxilia a separar, por exemplo, de um diabetes, onde que a gente tem a expansão da matriz mesangial sem expansão da celularidade, mas o diabetes mesmo, ele tem intensa impregnação pela prata. Então, é basicamente isso. A gente usa desse artifício, né, dessa seletividade ali pela prata, né, para poder também suspeitar mais ou menos de uma doença monoclonal, uma doença de depósito. Certo, Stanley. A gente vai fazer agora, pessoal, uma quarta enquete e, posteriormente, a gente vai dar o desfecho do caso clínico para a gente fazer as nossas discussões no final. Doutora Janaíne. Então, vamos lá. Tiago, você projeta para a gente? Muito bem, então agora especificamente sobre a glomerulonefrite fibrilar, vamos marcar a alternativa errada. Ela pode ser idiopática ou secundária a alguma gamopatia monoclonal. Letra B, o diagnóstico é realizado através dos achados de microscopia óptica na biópsia renal. Letra C, na imunofluorescência da biópsia renal, pode aparecer depósitos de IgG, de C3, de CAP ou de lambda. E letra D, os achados da microscopia eletrônica são depósitos fibrilares no mesângio na parede capilar glomerular, que são distinguíveis dos depósitos amiloides, principalmente pelo tamanho das fibrilas. Então, vamos lá, gente. Quem ainda não voltou? Pouco mais da metade das pessoas. Mais 10 segundos aí, a gente abre o resultado.
Vamos lá, Thiago? Muito bem. Errado, então, o diagnóstico é realizado através dos achados da microscopia ótica, né? A microscopia ótica, como o Stanley bem falou, não vai nos possibilitar a diferenciação aí e o diagnóstico com um grande grau de certeza, né? A gente vai precisar aí da microscopia eletrônica e contar aí com a mensuração dos tamanhos das fibrilas para ajudar na distinção entre os depósitos amiloides e a doença fibrilar. Lembrando que pode ter uma faixa aí de interseção dos tamanhos dessas fibrilas, né? Muito bem. Agora eu convido a doutora Lília para nos contar aí o desfecho desse caso, como é que foi a evolução do caso. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, agora todo mundo sabe do diagnóstico, né? A gente também teve uma prévia, né? Assim que a gente mandou a biópsia, com pouco tempo a gente teve uma previsão, né? Uma possibilidade de que seria realmente uma fibrilar. E a gente entendeu no primeiro momento que, pela faixa etária da paciente, por ser uma paciente assintomática, que provavelmente poderia ser uma fibrilar de etiologia idiopática, né? E aí a gente optou por dar alta para a paciente, manter ela em acompanhamento ambulatorial conosco, e ela então recebeu alta em uso de amlodipino, 5 miligramas dia, losartana, espironolactona, atorvastatina, furosemida e prednisona de 60 miligramas mid. Consideramos, né, que o tratamento que a gente ia seguir para essa forma idiopática seria mesmo medidas nefroprotetoras e antiproteinúricas, por isso essas medicações, né? E para o ambulatório, ela ficou com uma proposta aí de trazer para a gente uma imunofixação sérica urinária que ficou faltando e o resultado da microscopia eletrônica. E aí aqui eu fiz um sumário das consultas ambulatoriais dela, né, até o momento em que eu fiz essa apresentação. Então, a primeira consulta ambulatorial dela foi aproximadamente 15 dias depois da alta. E aí essa paciente retorna, então, lembrando, né, só recordando que a creatina de alta dela foi em torno de 2,7. E aí ela retorna para a gente, 15 dias depois, com uma creatina de 3,55 e com uma razão PC de 1,21. Então, apesar de ter melhorado a proteinúria, ela aumentou, né, os níveis séricos de creatinina. E aí, diante disso, a gente optou por reduzir, na verdade, suspender o losartana e a furosemida, e reduzir, iniciar o desmame da prednisona, uma vez que já tinha um mês que ela estava em uso desse 1 miligrama quilo dia. A imunofixação sérica urinária que ela trouxe tinha ausência de pico monoclonal, e aí, por causa dessa disfunção renal, a gente optou, por causa dessa piora da função renal, né, a gente optou por ter um retorno mais breve, e aí a gente agendou no dia 1/4, que seria aproximadamente 15 dias depois dessa primeira consulta ambulatorial. Então, ela retorna com a gente com a creatinina mantida em torno de 3,6 e uma proteinúria em ascensão. Entendemos, né, até aqui que provavelmente, como a gente sabe, né, e a gente leu e estudou sobre fibrilar, é uma doença que realmente evolui, que pode evoluir de uma forma, inclusive, rápida, é um prognóstico ruim, que pode evoluir para uma doença renal terminal de uma maneira mais rápida, né, a depender de cada caso. E aí a gente entendeu que talvez essa paciente estivesse fazendo uma evolução mais rápida e suspendemos a última droga que nos restava, que era a espironolactona, e conversamos sobre terapia renal substitutiva e já pedimos um Doppler de membro superior, pensando aí na progressão, né, no desfecho desfavorável dessa doença mesmo. E um retorno em um mês, para a gente ver para que lado estava indo isso daí. E aí, de maneira surpreendente, ela retorna, né, no dia 6 de maio, um mês depois aproximadamente, com uma creatina de 2,26 e uma proteinúria, uma razão PC de 4,64. Então, isso incomodou um pouco essa claudicação da creatinina, essa proteinúria em ascensão,
Ela trouxe nesse dia uma queixa de um sangramento nas fezes, sangramento vivo nas fezes, de pequena monta, que a gente até interpretou como consequência, talvez, de uma doença hemorroidária, alguma coisa assim, mas incomodou, e aí a gente achou por bem internar essa paciente, complementar uma propedêutica, ter mais certeza, né, desse terreno aí que a gente estava pisando, se a gente ia fechar mesmo como uma idiopática ou se a gente ia realmente atribuir alguma causa secundária, a gente queria ter mais certeza disso. E aí fizemos uma internação para uma propedêutica com exames de imagem. E progredimos aí no desmame do corticoide dela. Então, ela internou para fazer TC de tórax, abdômen e pelve e uma colonoscopia, que ela já tinha uma endoscopia, como eu já tinha citado antes. Recebe alta 4 dias depois, com uma creatinina de 2,3, então mantendo essa faixa aí, né, a creatinina mais baixa um pouquinho do que no mês anterior, e a gente, com as medicações que já estavam em uso, amlodipino, prednisona, torvastatina, omeprazol, e entrou uma sertralina num contexto que eu estava bem ansiosa com tudo isso que estava acontecendo, né, nesse momento da vida dela. Então, de maneira sumária aqui, quais foram as pesquisas que a gente fez em relação a doenças secundárias, né, a causas secundárias. Então, em relação ao trato gastrointestinal, ela tinha uma endoscopia de fevereiro de 2022 que estava sem moderação, uma colonoscopia que a gente fez que não tinha nada digno de nota. Ela trouxe na internação para a gente um ultrassom de abdômen total de abril, que mostrava as alterações renais já conhecidas, e tinha uma imagem cística em região anexial direita, sem septos ou vegetações, que era uma imagem muito presumível de um cisto ovariano, nada grave. Mas ela já estava em acompanhamento ginecológico, inclusive aguardando uma colpocitologia oncótica, uma mamografia e um ultrassom transvaginal, justamente para estudar melhor esse cisto de ovário aí. No rastreio de neoplasia com TC de tórax, abdômen e pelve, não veio nada digno de nota, a não ser esse pequeno cisto aí, né, que já tinha sido visto ao ultrassom. Ela tinha também um cisto calcificado em região pulmonar, que a gente chegou a discutir com a equipe de pneumologia, era um cisto cicatricial que não demandava nem acompanhamento. Eletroforese de proteína sem achado sugestivo de gamopatia monoclonal, de exames laboratoriais em busca de doenças infecciosas ou autoimunes, também nada positivo. Então, de certa forma, né, da maneira em que a gente conseguiu, de forma menos invasiva possível, a gente afastou a maioria das causas secundárias que poderiam justificar essa fibrilar. E, portanto, a gente selou para ela, até o momento, um diagnóstico aí de glomerulopatia fibrilar de provável etiologia idiopática. E, diante disso, a gente mantém para ela um segmento ambulatorial, com propostas de medidas nefroprotetoras e antiproteinúricas, controle pressórico, controle de peso e acompanhamento aí dessa função renal. E a gente tem discutido, né, nos nossos bastidores, a questão do rituximab. E aí, como a gente explorou um pouco menos essa questão de tratamento, né, eu vou falar bem rapidamente, para não tomar muito tempo, e nem para estourar o meu tempo aí, a respeito do que a gente leu a respeito, né, dos tratamentos em relação à glomerulopatia fibrilar. Então, como já foi falado, uma doença raríssima, né, bem rara, né, dentro dos diagnósticos de biópsia que a gente tem. E justamente por ser rara, ela limita muito em termos de estudo. Então, é difícil a gente ter estudos robustos, com amostragem significativa, em grandes centros, randomizados, né? Então, os nossos estudos, os estudos que existem, né, em relação à glomerulopatia fibrilar, eles são muito pequenos e nem sempre vão definir condutas, né? Vamos dizer assim, vão ser bons para definir condutas, suficientes para definir condutas. E aí, dentro dos tratamentos propostos, né, na literatura para fibrilar idiopática, né, porque a secundária seria tratar a causa de base, mas dentro da idiopática, tem um artigo, inclusive eu vi que o doutor Everaldo, ele mostrou um sumário, né, de 2 grandes artigos, um deles, eles avaliaram alguns imunossupressores, dentre eles prednisona associado com ciclosporina, prednisona associado com ciclofosfamida, e com esses imunossupressores, a gente não viu grandes desfechos, né? Não alterou progressão de doença, e, enfim, então não teve desfechos muito positivos. Já existem outros trabalhos que estudam o rituximab, e o rituximab, então, tem
embora, como eu volto a repetir, né, uma amostragem muito pequena, mas assim, em torno de 35% tem sido associado aí com um retardo na progressão da doença renal, né? Como eu já falei lá atrás, é uma doença que progride rápido, dentro de, geralmente 2 a 4 anos esse paciente acaba evoluindo aí para uma doença renal terminal, e esses estudos têm demonstrado aí um retardo nessa progressão. Eles acompanharam aí por um período de aproximadamente 2 anos, e eles consideraram um retardo, um clearance, né, que não subiu acima de 10% nesse tempo. E aí, as recomendações que eles fazem, no caso de usar o rituximab, né, é claro que isso são para pacientes selecionados. Então, os pacientes que fechariam critérios para a gente pensar no rituximab, seria aquele paciente que tem um clearance menor do que 60, mas que também tem um clearance aí maior, pelo menos, do que 25, né, para não ser uma doença já tão avançada, uma proteinúria nefrótica, pacientes também que tenham na biópsia renal um IFTA, né, um índice de fibrose aí, pelo menos menor do que seja pequeno, né, menor do que 30%, 40%, e que não tenha também tantos glomérulos esclerosados, então menor pelo menos do que 50%. Então, assim, é um rim que tem a possibilidade da gente segurar um pouco essa doença, vamos dizer assim, né? Então, seriam esses mais ou menos os critérios para a gente pensar em usar o rituximab. A dose que eles preconizam é uma dose em torno de, eles recomendam 1 grama em 2 dias consecutivos, intervalo de 14 dias, repete 1 grama por 2 dias consecutivos, e o que a gente vai avaliar nesse paciente depois dessas 2 semanas é a remissão de proteinúria, que na maioria dos casos foi uma remissão parcial, saiu da faixa nefrótica, mas praticamente caso nenhum conseguiu uma remissão de total, né, que fosse uma proteinúria menor do que 300 miligramas. E essa alteração e uma menor progressão, uma menor elevação dessa creatinina no tempo aí em que for acompanhando. Se ele responder com essa redução de proteinúria, com essa remissão de proteinúria e não alterar tanto a creatinina nesse tempo, eles recomendam uma segunda dose, um replique desse tratamento 6 meses depois. Então, é basicamente isso, assim, que se tem para o tratamento dessa doença, né? A princípio, mas realmente, assim, um retardo na progressão apenas em 35% dos casos, não foi tão grande, né? E um N muito pequeno. Então, para essa paciente especificamente, a gente tem pensado, né, a gente tem discutido se existe essa possibilidade, se a gente vai, em algum momento, tentar esse tipo de tratamento para essa paciente, porque ela preenche, de certa forma, esses critérios. A única coisa é o clearance dela, que no momento está em torno de 25, 26 ali, mas quando ela sobe para a creatina de 3, ela já teve, ela vai para um clearance menor do que 25, então talvez não justificaria. Mas nos demais critérios ela fecha uma proteinúria nefrótica, né? Tem uma biópsia renal aí que ela tem menos de 50% de glomérulos esclerosados, tem um IFTA menor do que 40%, então assim, eu acho que é uma paciente que a gente realmente pode pensar. Então, eu só queria explorar um pouquinho desse tratamento, que a gente, né, aproveitar essa oportunidade aqui, porque acho que pode agregar na nossa discussão. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade, à Sociedade Mineira de Nefrologia, uma honra estar aqui. Agradecer muito a equipe do Hospital Universitário de Ciências Médicas, né, que me proporcionou estar aqui hoje, especialmente aos meus iguais, a doutora Maíra Carvalho e o doutor Bruno de Tirana, que foram, assim, participaram ativamente da construção desse caso e na condução também, né, deste caso lá. Todos os preceptores, em especial a nossa chefe, doutora Patrícia, que é uma grande incentivadora, né, do nosso crescimento, e pela atenção de todos e participação de todos aqui hoje, eu agradeço muito. Obrigada. Lívia, excelente, nós que agradecemos sua participação, foi muito bom você falar sobre o tratamento no final, muito obrigado. Acho que minha conexão está um pouco ruim, gente. Vocês estão me escutando bem? Meu áudio está legal? Sim. Tá ótimo, tá dando para ouvir. Uhum. Beleza, vamos fazer uma discussão, a gente tem algumas perguntas aqui, então muito obrigado, viu, Lívia? Foi excelente, obrigado, Beraldo, Stanley. Vamos fazer algumas perguntas que a gente está recebendo aqui. Tem uma que eu gostaria de fazer para o Eberaldo aqui, que a gente recebeu da Camila. Eberaldo, paciente com clínica de glomerulopatia rapidamente progressiva, né? Você falou um pouco na sua discussão sobre essa entidade.
porém com menos de 50% de crescentes na biópsia renal. A conduta nesses casos é modificada, ela muda? Vai depender muito. Quando você tem uma glomerulonefrite rapidamente progressiva com mais de 50% de crescente, você pode chamar de glomerulonefrite crescente, cara. Se tiver menos de 50%, é uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, mas isso com crescente. Às vezes você pode ter um glomérulo normal não, você pode ter uma IgA com biópsia com 30 glomérulos e ter 2 crescentes, menos de 50%, e a conduta ser totalmente expectante. O que às vezes pode mudar é o tipo de crescente. Às vezes você tem, por exemplo, você pega uma paciente obesa, diabética, está com hematoma, alguma coisa, você biopsiou. Vem crescente, muito crescente fibroso, talvez você tire o pé, entendeu? Então, às vezes, você responder o que vai mudar ou não vai depender muito do paciente. Às vezes, você tem muito crescente celular, entendeu? É um paciente jovem. Então, é variável, tem que pensar o que você vai fazer. Isso aí, então a conduta inicial, né, na suspeita de uma glomerulopatia rapidamente progressiva, a gente vai pulsar o paciente, como a gente colocou naquela questão. Pulsar. Né? Isso aí, depois a gente vai ver a biópsia e vai determinar como que a gente vai continuar esse tratamento. Concordo, Beraldo. A gente tem uma pergunta agora para a Lívia. Lívia, nesses casos onde foi tentado rituximab, né, no tratamento da fibrilar, qual foi a efetividade do tratamento e teve algum estudo com placebo? Não teve. Todos os estudos, que eu cheguei a ver, né, que eu consegui ler, assim, a respeito, não tem nenhum estudo ainda com placebo. Todos são estudos ou retrospectivos ou prospectivos, né, mas não tem. E assim, o que tem, que é uma revisão que pega esses dois trabalhos, que é o Columbia e o Mayo, não sei se pronuncia assim, tá? O que estuda, são os dois estudos mais famosos, vamos dizer assim. E esses dois são de N muito pequenos, e o Mayo, que fala do rituximab, ele fala em 35% a diferença aí, né, no retardo da progressão da doença renal, aproximadamente. Olívia, eu fiquei com essa, eu achei super interessante essa pergunta, porque essa foi a dúvida que eu fiquei também em relação à tomada de decisão, no caso da gente, vamos usar ou não o rituximab, sabe? Porque o que me interessa para eu propor, inclusive para eu fazer uma decisão compartilhada com essa paciente, do que vai ser o melhor possível dentro desse cenário que é difícil a gente fazer por ela, tá? Uhum. E aí a minha dúvida seria justamente essa, né? Conversar justamente nesses termos com a doente. Qual que é o benefício de se utilizar o rituximab comparando com fazer o tratamento padrão, que seria a terapia antiproteinúrica, né? Utilizar BRA para ela, que foi suspenso, né? Uhum. E seria essa a comparação, porque me dizer que em 35% dos casos houve essa remissão parcial, fica uma coisa complicada em termos de comparação, né? Porque o rituximab, além de ser uma droga cara, é uma droga que tem os efeitos colaterais que a gente tem que considerar e tem que explicar isso tudo para a paciente, né? E aí o que me interessaria, né, realmente, seria essa comparação, que aí eu acho que a pessoa que fez a pergunta anteriormente colocou como não fazer nada, que seria o tratamento padrão que hoje a gente tem, que é a terapia antiproteinúrica, né, para tentar preservar aí essa função renal. E isso eu vi, não tem mesmo, né? Os estudos que foram feitos utilizando o rituximab e mostrando os dados dos pacientes que utilizaram o rituximab. O que você pensa em relação a isso, sabe? Na hora de você expor isso para a paciente, como você faria isso? Para propor a essa paciente uma decisão compartilhada mesmo. O que nós vamos fazer? Sim. Bom, então, o tempo de acompanhamento desses trabalhos, né, foi um tempo de acompanhamento, vamos dizer assim, restrito, né, foi proposto 2 anos de acompanhamento, por exemplo. Então, a gente só tem uma resposta até esse tempo. Então, é uma porcentagem pequena, né, 35%, se a gente for parar para pensar, não é lá uma grande porcentagem, né, então, assim, o que eu acho que a gente poderia ponderar é só mesmo esse retardo. A maioria dos pacientes vão evoluir em 2 anos para uma doença renal terminal. Vai precisar de uma terapia renal substitutiva, né? Então, se eu consigo retardar isso por um tempo,
de certa forma, para a qualidade de vida do paciente, e tudo isso seria interessante. Então, seria muito nesse intuito, é só mesmo no sentido da gente retardar um pouco, né, a progressão dessa doença, dela demorar um pouco mais para cair nessa doença, né, na terapia renal substitutiva. Então, acho que seria só nesse sentido, porque em desfecho duro mesmo, mortalidade, qualquer outra coisa, ou da gente realmente evitar que essa paciente, ou quanto tempo a gente poderia realmente, de fato, postergar essa terapia renal substitutiva, isso a gente ainda não tem de resposta, né? Então, eu acho que se fosse para tomar essa decisão, seria muito nessa linha, né? Uma tentativa só de retardar mesmo a terapia, alguma forma de terapia renal substitutiva para paciente por um tempo que a gente ainda não sabe exatamente quanto tempo seria. E assim, ter o dado para colocar para ela em relação às medidas que habitualmente são adotadas, né, medidas nefroprotetoras, eu tenho que comparar isso. O tempo que eu consigo retardar utilizando as medidas tradicionais e o tempo que eu conseguiria retardar utilizando uma droga imunossupressora igual ao rituximab. E em que percentual de pacientes? Porque aí sim a gente consegue colocar para ela em dados concretos se vale a pena ou não, né? Sim. Muito bem. Mas complementando, né, essa discussão que vocês tiveram, o que vocês acham do papel dos inibidores de SGLT2 nesse contexto aí, né, para reduzir proteinúria, o Janaína? Porque nessa paciente, ela tem ainda a possibilidade, né, Lívia, de ter uma adição aí do Umbra ou do IECA, né, espironolactona e do inibidor de SGLT2. O que você acha? O que vocês acham sobre isso? São medidas que sim, dão para ser empregadas aí. A gente tentou para ela, a espironolactona, a losartana, a gente regrediu por causa da piora da função renal inicialmente, mas não é uma coisa, e por causa da piora da proteinúria também, né, depois foi só progredindo, mas neste acompanhamento ambulatorial aí, a tendência é da gente realmente tentar retornando com essas medidas nefroprotetoras, né? Então, a gente tem por hábito realmente lançar a mão de todas essas medicações aí, à medida que o paciente for tolerando, né? Acho que especificamente, Stênio, a respeito da ISGLT2, nesses casos, a gente está começando a ter aí estudos maiores utilizando o ISGLT2 em pacientes não diabéticos e com proteinúria por causas glomerulares, né? Então, a gente ainda não tem essa resposta dentro da literatura, né? Mas a gente sabe, dentro da fisiopatologia, do papel da ISGLT2 como um agente antiproteinúrico por alterações, tanto na questão das pressões intraglomerulares, enfim. Mas isso é fisiopatologia. A gente precisa de ter isso, né, na prática clínica, em estudos, mostrando que sim, vale a pena, e lembrando sempre que a gente está falando de um desfecho substituto, diminuir proteinúria. A gente não está falando de diminuir evolução de doença, de perda de função e nem de entrada em hemodiálise, né? Em relação à proteinúria especificamente. Mas eu acho que daqui a pouco tempo a gente vai ter respostas em relação às outras doenças proteinúricas não diabéticas, né? Para essas drogas. Concordo. A gente tem uma pergunta aqui do Telmo. Gente, quem quiser participar com a gente, abrir o vídeo para perguntar aqui, conversar com a gente, fica à vontade. Pode só levantar a mão ou falar aqui no chat que a gente abre o vídeo para vocês participarem também, tá? Tem uma pergunta do Telmo Oliveira. Parece que há relatos de plasmaféresis em alguns casos. Pensaram em fazê-la, Lívia? Não. Na verdade, a gente não chegou nem a ler nada a respeito de plasmaféresis no caso de fibrilar idiopática, né? Então, não foi uma terapia que a gente aventou hipótese, não. De fazer, não. Para idiopática, eu não me lembro de ter lido nada referente a plasmaféresis, não. Tá. Stanley, você falou, né, sobre, em alguns casos, ser muito difícil diferenciar um depósito amiloide desse depósito fibrilar. Ainda mais você mostrando aí para a gente que o depósito fibrilar ele pode corar por vermelho Congo. Nesses casos, como que você vai fazer para conseguir diferenciar? Então, aí, assim, a microscopia eletrônica tem aquela faixa de sobreposição, né? Nesses casos, a fluorescência vai ajudar, né?
quando corar naquele padrão com mais imunoglobulinas e corar as duas cadeias leves, né? Porque o amiloidose não vai corar as duas cadeias leves. Isso é uma coisa. Só que existe ainda, sempre para piorar as coisas, né? Tem algumas formas de fibrilar que são com restrição de cadeia leve, às vezes só cora só capa ou lambda. E aí, como é que faz? Né? Aí o DNA JB9 vai ser muito importante, porque ele não se cora para o amiloide, mas só cora para fibrilar. Então, ajuda bastante. Ô, Stanley, e o DNA JB9 a gente ainda só tem disponível para marcação em biópsia. A gente tem alguma perspectiva de fazer Sérico, né? esse teste sérico para a gente poder... Acho que num caso de como que foi apresentado e que vai ser a apresentação clássica de uma fibrilar, dificilmente a gente vai abrir mão da biópsia renal, né? A gente vai querer ver e tudo. Então, assim, você acha que tem espaço para você buscar esse teste de uma maneira menos invasiva? Ou você acha que trata-se de uma doença que a apresentação dela invariavelmente vai indicar, vai fazer necessária a realização da biópsia renal? Pois é, eu acho que é difícil dosar isso sérico, né? Seria a mesma coisa de dosar um amiloide sérico também, né? Eu acho que é complicado. Assim, eu acho que é possível. Eu só não consigo vislumbrar isso para os dias de hoje ainda, sabe? Acho que a biópsia ainda vai continuar sendo muito importante mesmo. Especialmente nesse diagnóstico, né? Que a gente tem alguns, né? A gente sabe de outros marcadores, por exemplo, um PLA2R, que você pode preterir da biópsia diante de um PLA2R sérico aumentado e um quadro clínico clássico e tudo, mas aí o quadro clínico não vai ser um quadro tão dramático a ponto de você ter que fazer a biópsia porque você precisa de um diagnóstico. São coisas diferentes, né? Por isso que eu acho que ele tem o papel, principalmente nessa diferenciação da fibrilar mesmo e outras doenças de depósito, mas que você vai precisar da biópsia de todo jeito. Então, eu acho que é menos importante, a gente não vai conseguir não ser invasivo nesses casos, porque são casos muito dramáticos. Né? Nesses trabalhos, eles chegaram a fazer dosagem sérica, né, esses trabalhos que eu citei, eles chegaram a fazer como uma forma de acompanhamento, não diagnóstico, né, de tentar fazer uma correlação, né, de uma progressão de doença renal com o nível sérico, mas não deu muito certo. Até porque eles até nas discussões eles falam que às vezes com clearance menor você pode ter relação de ter menos ou mais, né? Ainda não se sabe. Então, não fizeram uma boa correlação com esses níveis séricos aí, mas que seria mais para acompanhamento, não para diagnóstico. Vou fazer uma pergunta aqui para o Eberaldo, depois a gente tem outra dos participantes. Eberaldo, nessas glomerulopatias, né, que podem ser secundárias, principalmente a neoplasias, aí a gente fala da membranosa, né, da membrana proliferativa em alguns casos, e essa fibrilar que pode ser secundária, aí a gamopatia, por exemplo, como é que você geralmente faz o screening de neoplasia nesses pacientes? O que você pede, né, dependendo, né, se é do sexo masculino ou feminino, e por quanto tempo você continua pensando que poderia ser uma secundária? Por exemplo, né, essa doença, esse quadro clínico que a Lívia apresentou, em raros casos, pode ser o começo de uma gamopatia monoclonal, que ainda não apareceu. Até quando que a gente vai investigar isso? Até quando que a gente vai ficar atento com isso? O que você acha, Odell? Cara, essa glomerulopatia que pode estar associada à neoplasia, você investiga a neoplasia para característica daquele paciente. Geralmente não tem indicação de fazer muita coisa diferente, não. O paciente tem idade para ter neoplasia de próstata, outra de pulmão, outra entendeu? Você vai investigar naquela área ali, você vai partir para aquele caminho. Agora, com relação a esse caso aí, eu já li que às vezes você acompanha o paciente há mais de 2 anos sem apresentar nada e depois de 2 anos ele acaba começar a apresentar alguma gamopatia monoclonal e tal. Então, eu acho que acompanhar é anos mesmo. É sempre o screen básico. Assim, a mulher tem um fator de risco para ter câncer disso. Aí você vai naquele screen ali, sem investigar tudo. Nada mais que isso, não. Concorda, Janaína?
essas pesquisas de neoplasias nas glomerulopatias, né, que podem ser secundárias às neoplasias. O que você acha sobre isso? Concordo. Você tem que ir na epidemiologia ali do paciente, né? Essa paciente, por exemplo, é uma paciente jovem, né? Do sexo feminino. Eu acho que os meninos conduziram muito bem, né? Fazendo um rastreio das neoplasias ginecológicas que são mais prevalentes nessa faixa etária, ver os fatores de risco da paciente, né? Se é tabagista, se é etilista, enfim. E manter o acompanhamento, porque muitas vezes essas doenças elas podem preceder em anos, igual o Beraldo falou, o surgimento de uma neoplasia tanto hematológica quanto um tumor sólido, né? Então tem que continuar o acompanhamento mesmo. Acho que é isso. Excelente. Vamos ter uma última pergunta para a gente fechar, então, gente. Aqui eu acho que para o Stanley é imprescindível, então, a microscopia eletrônica para o diagnóstico da glomerulopatia fibrilar, diante desses achados, né? Na biópsia na biópsia renal com DNA. A pergunta é muito boa. Né? Até 2017 era imprescindível a eletrônica, né? Hoje em dia a gente pode fazer só com DNA JB9 na imunistoquímica e fechar esse diagnóstico, uma vez que a sensibilidade e especificidade aí é acima de 98%, né? A eletrônica ela pode ser útil aí, né? Se você não tem, se você é assim, tipo americano ele sempre segue os 3 steps, né? Que é um para controlar o outro, né? Na verdade, você faz a ótica, faz a fluorescência, se você às vezes erra uma interpretação em uma ou na outra ali, a eletrônica está ali para te ajudar. Então, assim, nos Estados Unidos, todos os casos iam para a eletrônica, independente do motivo. Podia ser. Vou dar um exemplo de uma coisa muito bobinha que há pouco tempo eles publicaram. E jamais pensaria-se nisso se não fosse feita essa rotina. O paciente marcou uma IgA, marcou IgG, marcou C3, marcou CAP, marcou lambda, tal qual no caso lá, né? Mesma coisa como o caso. A interpretação era uma IgA, tá certo. Só que ele tinha as duas coisas, ele tinha uma IgA e uma fibrilar. Na hora que foi para a eletrônica, vira fibrila. E aí depois fizeram o DNA JB9 em cima e veio positivo também. Então, acaba sendo um controle fino aí que você faz de toda a interpretação para saber se está passando ou não coisas, né? Então, antigamente, agora especificamente a pergunta, né? Antigamente era imprescindível, hoje você pode fazer só por imunistoquímica mesmo. Excelente, obrigado também. Bom, gente, acho que já está na hora da gente encerrar. Tem mais uma pergunta para a Lívia. Lívia, tem prevalência de sexo na glomerulopatia fibrilar, mais comum em homem ou mulher? Mais comum em mulher, 65% dos casos é em mulher. Ótimo. Então, acho que é isso, pessoal. Foi muito bom. Eu queria mais uma vez aqui agradecer a Lívia. Muito obrigado, Lívia, pela disponibilidade. Agradecer a Patrícia, né? Beraldo, muito obrigado mais uma vez. Foi excelente sua discussão. Stanley, obrigado também. Mais uma vez, eu queria reforçar, gente, a importância da participação dos centros de nefrologia aqui do Pensar Mineiro. A gente fica, né, um programa muito bom para a gente discutir, reunir o pessoal do interior, o pessoal da capital. Então, deixa aqui o convite para a gente participar, todo mundo participar aí, quem tiver interesse mesmo, para nas próximas vezes a gente fazer mais discussões tão legais como foi essa de hoje à noite. Lembrando mais uma vez do nosso simpósio, no dia 2 de junho, 2 de junho agora, né, do Carlos Starling, da AstraZeneca, tá? Vai falar sobre a profilaxia de Covid-19 nos pacientes imunossuprimidos, dia 2 de junho, pelo Zoom, às 20 horas, então não vão perder. O link está aqui no chat, vamos fazer a inscrição lá, tá? Então é isso, pessoal. Janaíne, muito obrigado pela parceria. Eu que agradeço, gente, agradeço a todo mundo. Foi ótimo, é sempre muito produtivo e a gente conta com a participação de todo mundo nas próximas edições. Então é isso, pessoal. Boa noite para todos. A gente vai encerrar agora. Boa noite, obrigado, hein, gente. Obrigada, Beraldo. Eu que agradeço. Obrigada, Lívia. Boa noite, gente. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, Stanley. Um abraço. Tchau.